E aí galera, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de física. Estamos aqui acompanhado com o professor Hélio. Já está se abrindo ali, a gente vai já postar essa videoaula aqui no YouTube. Hoje o tema é termologia, né? Vamos falar hoje de termologia. Isso é um ramo da física clássica, claro, que se divide em 5 ramos, né? A mecânica, a termologia, a ondulatória, a óptica e a eletricidade. O que é que então estuda a termologia? Vamos dividir aqui a palavra em duas partes. Termo está associado aqui a essas palavras calor e temperatura. Já logia, todo mundo já sabe, que se refere a pesquisa, estudo, não é isso? Então, termologia vai ser um ramo da física que vai estudar as formas de se medir o calor e a temperatura dos corpos, né? De forma geral, a gente também pode definir que termologia é uma parte da física que estuda as interações térmicas entre os corpos, envolvendo aí medida de calor e de temperatura. Tá ok? Tá aí a definição aí para vocês tomarem a nota. Fica ligado nessa definição que é bem simples. É o estudo das interações térmicas entre os corpos, envolvendo medidas de calor e de temperatura. Então esse é o principal objeto de estudo da termologia: calor e temperatura. Vamos seguindo. Aqui nós temos a divisão da termologia, né? A termologia ela tem 5 sub-ramos. Nós temos a termometria, que é a parte da termologia que começa a estudar as formas de se medir temperatura. Aqui nós estudamos as escalas termométricas. Dilatações térmicas é a parte da termologia que vai estudar como é que a temperatura afeta as dimensões dos corpos, né? Aumentando a dimensão do corpo ou diminuindo. Temos também a calorimetria, que é a parte da termologia que estuda as formas de se medir calor. Como também temos aqui a termodinâmica, né? Interações gasosas que envolvem medida de energia interna do gás, trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, né? Como também as trocas de calor entre o gás e sua vizinhança. E finalmente o estudo dos gases, que é um estudo bem matemático, que envolve aí as variáveis de estado como pressão, volume, temperatura e processos de transformações gasosas. Lembrando que essas duas partes elas estão bem conectadas, termodinâmica e estudo dos gases. Vamos à frente. Bom, esse vídeo aqui ele vai mostrar de forma muito rápida como é que o nosso mundo ele é formado. Primeiro a gente tem que entender que nós vivemos entre dois mundos, o microcosmo e um macrocosmo. O que é então esse microcosmo? O que é esse macrocosmo? Vou soltar aqui um pequeno vídeo, um vídeo de 10 minutos, e dentro do vídeo a gente vai mostrando aqui uma escala de tamanhos, de dimensões, né? Vamos lá, soltando o vídeo. O vídeo ele tem o nome Power of 10, Poderes de 10, porque ele vai explicar a escala de medidas do cosmos em dois mundos, né, o pequeno e o grande, através da potência de base 10, né? O vídeo é em inglês, tem apenas um áudio de fundo, mas a gente vai mostrando aqui aos poucos como é que funciona, né, a escala do micro e do macro. Bom, o vídeo mostra de primeira mão um casal, um jovem casal aí fazendo um piquenique, né? E vocês vão notar que agora foi posicionado sobre o casal uma câmera de filmagem, né? Essa câmera vai dizer, na escala do vídeo, que essa câmera está a 1 metro de distância do casal. Note que a câmera começa a se afastar do casal. Note que 1 metro é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Aos poucos, a câmera vai se distanciando. Nós já temos aqui 10 metros de altura e o vídeo vai prosseguir assim, usando sempre uma escala de potência de base 10. Já temos aqui 10 elevado a 1, já temos agora 10 elevado a 2, ou seja, já estamos a 100 metros de altura. Nesse momento já não vemos o casal. E assim vamos seguir a nossa viagem. Nós estamos caminhando aí para o macrocosmo, né? A gente está se afastando do nosso mundo, vendo tudo de muito longe. Já estamos aí com 1 quilômetro de altura, né? Já estamos aqui com 10 km de altura, 10 mil metros. E assim vamos continuar na nossa viagem. Nessa visão nós já temos aí o que? 100 km de altura, 100 mil metros. Note que a potência já é 10 elevado a 5 metros. Vamos atingir agora 1 milhão de metros, ou seja, 1000 quilômetros. É isso? Olha só, já começamos a ver aí a nossa atmosfera, nossa terra azul. E a viagem continua. Já temos 10 milhões de metros, ou seja, 10 elevado a 7. Veja que já vemos aí nosso planeta Terra por completo.
uma linha vai aparecer ao redor da Terra. Essa linha orbital representa aqui a órbita da Lua. Já estamos com 10 elevado a 8 metros de distância do nosso casal, né? Essa é a órbita da Lua. Vai aparecer uma linha mais grossa aqui sobre a Terra. Isso representa aqui, gente, a órbita da Terra. Isso mesmo. Só que nessa escala, 10 elevado a 9, eu tenho que deixar a órbita mais grossa, porque já já ela vai desaparecer de novo, ó. Então aqui continuamos com a órbita da Terra. Outras linhas vão aparecer do lado da Terra, já é a órbita de Vênus, órbita de Mercúrio e órbita de Marte. São os 4 primeiros planetas rochosos aí mais próximos ao Sol. A seguir, outras órbitas começam a aparecer, como a órbita de Júpiter, de Saturno, de Urano e de Netuno. Então isso é o nosso sistema solar. Olha a nossa escala, 10 elevado a 13 metros, ou seja, 10 milhões de metros. Note que essa escala aí já está mostrando que o sistema solar é apenas um pontinho, né? Nossa estrela já está praticamente desaparecendo. Vamos agora esperar a nossa vizinha Alpha Centauri aparecer, né? Que é a estrela mais próxima da gente, 4,6 anos-luz de distância. Aqui mostra algumas posições de constelações. Note que aqui, ó, quanto espaço nós estamos percorrendo sem nenhuma vizinhança estelar ainda, né? Olha como o espaço é vazio próximo ao nosso sistema solar. E aí começam aqui já ó, apareceu a 10 elevado a 16 metros. Vão começar aqui a aparecer as primeiras estrelas. Bora, estrelinha, aparece aí. Pronto, olha aí. Uma estrelinha apareceu aqui, uma vizinha do Sol. Mais estrelas começam a aparecer nessa escala. Agora sim, vai ser estrela de um montão, gente. Olha só a farinha de estrelas que começa a aparecer aí. É muita estrela. Na nossa galáxia nós temos 200 bilhões de estrelas. Já estamos a uma distância do casal, olha só, de 1000 anos-luz. Né? Essa poeira toda que você vê aqui, acredite, são estrelas. E todo esse esbranquiçado aí forma aí um disco que nós chamamos de galáxia. Essa é a nossa Via Láctea. Ok? Olha, nós entramos numa escala agora de galáxias. Tudo que tiver vizinho a nossa não é mais estrela, são outras galáxias. Já já o afastamento vai ser tão intenso que ele vai mostrar o grupo de galáxias ao qual nós pertencemos, né? Então, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela pertence a um aglomerado de galáxias, né? Aí o nosso grupo aparecendo aí, né? Nossa, olha só a escala, pessoal. 100 milhões de anos-luz de distância já nós estamos do casal. 10 elevado a 24 metros. O que é isso aqui? O macrocosmo, é o mundo das galáxias, estrelas, buracos negros. Tudo muito grande e muito distante, né? Prepare aí, se amarra na cadeira que a gente vai voltar, certo? A viagem vai ser um pouco rápida. Note que o zoom agora vai acontecer. Nós vamos começar a voltar por onde nós caminhamos, né? Tá aí a nossa galáxia. Nós moramos onde? Na periferia da galáxia. A gente vai procurar agora a nossa estrela, nosso Sol. Estamos chegando perto aí, ó. Observe. Olha quanto espaço vazio, hein? E aí chegamos no Sol, né? Os planetas, o sistema solar. Estamos chegando agora na Terra de volta. 10 to the 9th meters. Chegamos aí no nosso planeta. Vamos chegar lá de novo no casal, né? Com certeza. Olha, 10 elevado a 6, 10 elevado a 5, 10 elevado a 4. Vamos já ficar 1 metro novamente do casal lá do piquenique, não é isso? Ó, voltamos a eles. Só que agora a nossa viagem vai ser inversa, ou seja, nós agora vamos entrar no microcosmo, no mundo do muito pequeno. Ou seja, saímos da escala cósmica para a escala agora atômica. Nós estamos dando um zoom aqui na pele do parceiro aí do casal, né? Ó, estamos entrando na pele do sujeito aí, ó. Eita, olha só. 1 centimeter, we approach the surface of the hand. Nós estamos a 1 centímetro de distância, né? 10 a menos 2, ó. 10 a menos 3 já vai ser 1 milímetro de distância. Essa é a nossa escala. É como se a câmera estivesse dando um mergulho no fundo da matéria. Bom, tecido, né? Pele ainda. Nós estamos aí com 10 elevado a menos 4, que corresponde a 100 microns.
Bom, já estamos aí no nível celular, né? As primeiras células começam a aparecer. Então está aqui o tecido celular. Bom, vamos entrar aí no núcleo da célula. E todo mundo sabe que quando estuda biologia, você tem um material genético dentro desse núcleo, né? São as cadeias de DNA e RNA. Olha só aqui uma cadeia de DNA, que é uma macromolécula. Olha só, já estamos no nível molecular. Nós temos aqui, ó, 1000 angstrom. Bom, nós estamos agora aqui numa escala onde você percebe uma tremedeira. Isso aqui que vai ser importante daqui em diante, tá certo? Nós temos aqui, ó, 4 átomos. Essa nuvenzinha esbranquiçada é uma nuvem eletrônica. Nós estamos entrando dentro do átomo. Nós temos aqui uma primeira camada eletrônica. Note que nós temos aqui uma segunda camada eletrônica, né, onde é a morada dos elétrons, né? E aí nós vamos invadindo cada vez mais o átomo, né? Nós já estamos aqui a 0,1 angstrom, 10 a menos 11. Beleza, então o átomo parece, olha só, gente, vazio, mas não se engane. Lá no centro, um pequeno sinal de vida, núcleo atômico, muito pequeno, por sinal. Aqui no núcleo nós temos as partículas como os prótons e nêutrons, bem conhecidos aí dentro da ciência. E nota o frenesi desse núcleo, né? É daqui de onde se tira a energia nuclear. Beleza? Então isso aqui é uma escala subatômica. Claro, o vídeo não mostra, mas se você quebrar um próton, nós já temos dentro dele 3 quarks, né? Assim como também dentro do nêutron, né? Mas olha a nossa escala, pessoal, 10 a menos 15 metros, ou seja, 1/10 de milésimo de angstrom, tá certo? Então, é uma escala muito pequena, é uma escala microcósmica, ou seja, e vocês notam que o nosso, onde nós moramos, o nosso ambiente, ele está entre esses dois mundos, o macrocosmo e o microcosmo. Por que o vídeo, né? O vídeo mostrou uma parte importante. Eu chamei a atenção de vocês, onde ele mostra lá a agitação das moléculas. Isso mesmo, é importante aquela parte. Mesmo que nós não vejamos as moléculas, né, são partículas do microcosmo, essas moléculas que compõem tudo, a água, a sua pele, né, todas as matérias que você conhece, elas estão sempre naquele estado de agitação. Nós chamamos isso de agitação molecular, certo? Então vou tomar aqui um outro exemplo. Note essa mesinha, que ele é um corpo, tem uma função, guardar livros na gaveta, colocar um vaso em cima da mesa. No entanto, se eu tirar um pedaço, né, uma pequena porção dessa mesinha, nós temos o que aqui? Madeira, né? Madeira é uma matéria e com certeza ela é formada por partículas menores, que são as moléculas da celulose, né? Então, se você der um mergulho mais fundo, essa molécula, o que é que ela é? Ela é um agrupamento de átomos. Então, cada pontinho dentro dessa molécula, ela é um átomo. Um átomo este que nós acabamos de ver, é formado por uma eletrosfera, onde reinam aqui os elétrons, e um pequeno núcleo, claro, tudo aqui fora de escala. Muito bem, então, aqui no núcleo nós temos os prótons e nêutrons, né, como nós fizemos o nosso mergulho no slide anterior. Mas aqui o importante é entendermos o nível molecular. É essa parte aqui que eu quero entender. Ó. Note, aqui mostrando também os quarks, né? Nós já fizemos essa fala no vídeo anterior, mas eu quero chegar aqui, nessa parte da molécula. Apesar da molécula ter toda uma estrutura geométrica, né? Uma geometria espacial, eu vou representar a nossa molécula apenas por uma bolinha, tá certo? Então note, o que chama atenção aqui, importante para a termologia, é entender que essas moléculas jamais estão em um estado estacionário, e sim um estado de vibração. Essa vibração é uma energia que toda molécula tem, por mais que ela esteja com a baixa temperatura, ela tem sempre uma agitação molecular. Então nós chamamos essa vibração, essa energia própria da molécula, de vibração molecular. Então, note aqui a nossa representação. Eu representei essa vibração através dessa tremedeira aqui da bolinha, né? A bolinha indo e voltando, e nós vamos chamar isso de vibração molecular ou agitação molecular. Beleza? Continuando. Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é água, e essa água é formada pelas moléculas de H2O, um oxigênio e 2 hidrogênio. E aqui, claro, ninguém vê molécula de água, mas seria aqui uma representação da agitação das moléculas da água. Então, mesmo que você note que a água esteja parada, em um estado de repouso relativo, a nível microcosmo, essas moléculas estão em uma agitação chamada agitação molecular.
Isso confere a estas moléculas, a toda a substância, uma coisa chamada energia interna. Muito importante aqui também, ok? Bom, esse movimento molecular ele é incessante, né? Ele não cessa, não tem como, mesmo que você baixe a temperatura da substância a números muito pequenos, ainda assim sempre existe uma energia mínima molecular de vibração. Bom, essa agitação ela se refere à energia cinética das moléculas, já que movimento corresponde à energia chamada energia cinética. Então, tudo que tem movimento tem energia cinética e, portanto, se as moléculas estão em vibração, estão em movimentação, essa energia de vibração também é chamada de energia cinética das moléculas. Essa energia cinética das moléculas, né, esse nível de agitação, ele pode variar, certo? Em se variando isso, se diz que a substância aumenta a sua energia interna ou diminui sua energia interna. Ok? Então vamos lá. Finalmente, o que é temperatura? Definição: temperatura é a medida do grau da energia cinética das moléculas de um corpo, ou seja, o grau de agitação molecular. Então, definimos temperatura exatamente como o nível de agitação das moléculas de um corpo. Você pode substituir também essas palavras moléculas por partículas, por átomos, tudo que for pequeno e esteja em vibração. Então, temperatura é a medida da agitação das moléculas de um corpo. Beleza? Vamos dar aqui um exemplo através dessa ilustração. Imagine que essas bolinhas são moléculas de uma substância, né? E eu tenho aqui outra substância. Vou aqui perguntar a vocês, olhando para essas duas substâncias por enquanto separadas, qual das duas tem uma maior temperatura, né? Então, se você notar aqui a substância do lado esquerdo, você nota que a tremedeira, o frenesi está muito maior, enquanto que as moléculas da substância direita parecem, apesar de também agitadas, terem uma agitação menor. Então, conclui-se que a substância do lado esquerdo, por ter maior agitação molecular, apresenta aqui uma maior temperatura, ok? Então, associe sempre isso. A agitação das moléculas tem a ver com a temperatura. Quanto maior a agitação molecular, maior a temperatura do corpo, ok? Está aqui a nossa frase aqui agora escrita, né? Quanto maior a agitação molecular, maior a temperatura do corpo e vice-versa. Se a agitação diminui, a temperatura baixa. Vamos à frente. Vou falar um pouco agora aqui de energia, noções de energia. Bom, eu vou soltar algumas imagens aqui e vocês vão notar que cada imagem tem associação a alguma forma de energia, até porque é mais fácil dar um exemplo de energia do que definir o conceito de energia. Por exemplo, olha essa imagem aqui. Se você olhar aqui, a nossa estrela, o nosso Sol brilhante, né? Então, a energia que nós associamos ao nosso Sol, todo mundo conhece, a energia solar. Veja essa outra imagem aqui, ela está associada à energia eólica, energia dos ventos. Mais uma forma de energia, essa aqui é clássica, né? Nós precisamos muito dela. Essa aqui é a energia que todo mundo precisa dela, nós somos viciados nessa energia, energia elétrica. Sem ela, hoje o mundo volta à idade da pedra, né? Olha só o nosso molequinho aqui em movimento. Opa, já falei de movimento. Energia de movimento é energia o que, galera? Energia cinética. Então nós já temos aqui 4 formas de energia. Vejamos aqui esse outro exemplo aqui, olha, essa bolinha ela tá parada aqui em cima de um muro, né? Difícil até parar uma bola em cima de um muro, mas tudo bem, vamos aqui só dar esse exemplo. Apesar dessa bola não estar em movimento, essa bola guarda em si uma forma de energia relacionada ao campo de gravidade. Nós chamamos essa energia dos corpos que tem altura em relação a um referencial, de energia potencial gravitacional. Bom, temos também aqui a energia lá no núcleo atômico que nós falamos há pouco tempo, energia nuclear. Isso tem a ver com a construção das bombas atômicas, né? De onde se tira muita energia para fazer aí um grande estrago, né? É uma pena, mas exatamente, a energia nuclear ela também teve esse fim, um fim bélico, né? Hoje nós também usamos a energia nuclear com fins energéticos. Nós produzimos energia através das usinas nucleares. Então isso aqui é uma forma de energia também conhecida como energia nuclear. Olha aqui nossa reaçãozinha química aqui dentro. Então essa imagem ela tenta dizer que as reações químicas também têm dentro desse processo processos energéticos. Então existe dentro das substâncias uma energia chamada energia química.
isso guardada nas ligações químicas das moléculas, dos átomos e por aí vai. Tá ok? Então, a própria molécula guarda em si uma energia de ligação. Olha essa aqui, gente. Olha o balãozinho aí subindo. E aqui tem a ver com o nosso tema, termologia, calor, temperatura. Então, olha só, tudo que envolve calor ou envolve temperatura também está associada a uma forma de energia. Essa energia é chamada de energia térmica. Olha só quantas energias nós colocamos. Mas, enfim, o que é energia? Muitos exemplos, mas enfim, o que é energia? Essa é a grande dificuldade que a galera tem de entender o que é energia. Energia, ela está associada à ação, atividade ou potencial para realizar essa atividade. Só que essa atividade ela pode estar sob várias formas na natureza, como uma atividade química, uma atividade térmica, uma atividade cinética e por aí vai. O fato é que energia você pode associar a ação, atividade, né? Movimento. E essa energia ela pode estar sendo usada através de uma ação, de um movimento, como também ela pode estar guardada. Quando ela está guardada, nós dizemos que a energia está apenas num estado potencial, ou seja, ela pode ser utilizada, mas ainda não está sendo usada, ok? Então muita gente associa energia à força, à velocidade, exatamente pela dificuldade que se tem de definir energia. Então, até alguns livros de física também já têm essa dificuldade de colocar o conceito de energia, mas de uma forma geral você pode enxergá-la assim, sinônimo de atividade, de ação, de movimento, e que isto também pode ser armazenado, ou seja, ela pode estar apenas num estado latente potencial, certo? Tendo condições de fazer essa ação no instante futuro. Ok? Vamos à frente. Esse slide aqui é interessante. Aqui é só para mostrar uma rápida animação de como a energia tem uma propriedade fantástica, a propriedade da transformação. Parece até aquele princípio de Lavoisier quanto à matéria, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Com energia é um pouco parecido. Então, se você notar, a energia ela também tem esse processo transformatório. Bom, isso aqui é um rio, né? Que estou representando aqui uma barra muito retinha, não tem esse rio tão retinho, mas vamos dizer que isso aí é um rio. Como é que a gente faz uma hidrelétrica? Primeira coisa, tem lá aquele grupo de pesquisadores, geólogos, né? Que fazem estudo das terras e a melhor posição para a instalação, implantação de uma hidrelétrica. Bom, suponha que, claro, já perceberam que toda hidrelétrica é feita próxima a um rio, não preciso nem dizer isso, né? Só que eles escolhem a melhor posição que favoreça economicamente a região, que não tenha tanto impacto ambiental e por aí vai. O fato é que, para fazer uma hidrelétrica, eu preciso de um rio, né? E depois, o que é que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que represar essa água, beleza? Quando eu represo a água do rio, o nível da água sobe. Olha aí, nossa ilustração aí fazendo a água do rio subir. Deixar bem claro que tudo aqui é bem simplificado, tem muito mais processos complexos dentro de uma hidrelétrica. Aqui é só para a gente entender a ideia básica. Muito bem, o que é que eu preciso fazer agora? Note que essa camada de água ela está lá em cima. Então essa camada de água ela tem energia potencial gravitacional, porque ela tem uma altura em relação ao nível de referência que é o nosso solo. Beleza? O que mais que eu preciso para continuar a nossa construção da nossa hidrelétrica simples? Preciso de um duto, isso mesmo, de um duto, de uma comporta, né? Esse duto por enquanto está fechado, a água está parada, tá certo? Vamos deixar ele aí por enquanto fechado. Vamos continuar a nossa construção aqui da nossa usina simplificada. O que é que eu tenho lá embaixo da nossa usina? Eu tenho uma turbina, isso mesmo. O que é uma turbina? Nada mais é do que um grande ímã ou eletroímã, né, acoplado a hélice, não de uma forma tão simplificada. Repito, isso aqui é apenas uma ilustração simplificada. O fato que todo ímã ao redor dele tem um campo chamado campo magnético, beleza? Muito bem. Esse campo magnético ele pertence ao ímã, né? Então, se o ímã fizer um movimento, então esse campo magnético também será movimentado, beleza? Bom, aqui existe um fenômeno chamado indução eletromagnética, é um fenômeno que se estuda lá no eletromagnetismo, mas aqui eu vou só pincelar para você não ficar boiando aqui nesse tema aqui. Então preste atenção, sempre que eu coloco um material condutor em um circuito fechado dentro de um campo magnético variável,
isso induz o aparecimento de uma corrente elétrica, tá certo? Então é isso que nós vamos fazer o nosso ímã girar. Quando esse ímã girar, o campo magnético vai variar, e com essa variação de campo magnético nós vamos ter aqui uma corrente elétrica. Olha aí a mágica da eletricidade. Isso mesmo, eu só preciso ter uma coisa para movimentar o meu ímã. E adivinha de onde é que vem essa coisa? Das águas lá de cima. É só abrir agora a nossa comporta. Só antes, lembrando que um condutor, ele é formado por muitos elétrons livres. Isso mesmo. E esses elétrons, quando são submetidos a uma diferença de potencial, eles percorrem o condutor, gerando o que nós chamamos de corrente elétrica. Então vamos lá, né? Vamos abrir a nossa comporta. Tá aqui os elétrons do nosso material, por enquanto ainda sem movimento ordenado, apenas movimentos aleatórios. Mas assim que a gente abrir a nossa comporta e que nossa água cair, girar a turbina, girar o campo magnético, esse campo magnético variante vai induzir uma corrente elétrica, e aí a eletricidade está sendo produzida. Vamos lá? Abrir aqui a nossa comporta. Olha a nossa comporta aqui abrindo, olha a nossa comporta abrindo, olha a água descendo, olha a cachoeira formando, olha a turbina girando e olha os elétrons correndo aqui. Olha só, gente, nossa pequena hidrelétrica agora está funcionando. Isso mesmo, nós temos agora uma corrente elétrica sendo produzida. E para onde vai isso? Para as subestações de energia e daí para as distribuições residenciais, empresariais, depende para onde essa energia vai ser distribuída, tá ok? Claro que eu tenho um slide posterior aqui, a nossa pequena usina, mostrando aqui algumas formas de transformação de energia. É aqui onde eu quero chegar. Vou voltar aqui o slide anterior. É interessante perceber as primeiras transformações de energia que ocorrem aqui. Ó. Vamos começar desse ponto aqui. Qual era a forma de energia que nós tínhamos aqui? Energia potencial gravitacional. Assim que a comporta foi aberta, ela foi se transformando em energia cinética, ou seja, aquilo que estava guardado, armazenado devido ao campo de gravidade, começou a cair e se transformar em energia cinética. Essa energia cinética, exatamente das águas, né, porque as águas estão em movimento, ela é transferida para a turbina, isso mesmo. Então a turbina recebe essa energia cinética e passa a movimentar, olha só, o nosso ímã. Nosso ímã movimenta, se movimentando também o campo magnético, e quando o campo magnético se movimenta, eu tenho uma variação de campo magnético e, portanto, a indução eletromagnética, que é a produção de uma corrente induzida. Pronto, corrente induzida produzida, essa corrente agora é levada até as subestações e de lá as residências, por exemplo, e quando ela chega na nossa residência, ela pode chegar nos eletrodomésticos, como por exemplo uma lâmpada, né? A nossa corrente elétrica vai chegar numa lâmpada e produzir o que aqui, ó? Luz e calor. Ela também pode chegar numa TV, como também produzir. Lembre que a TV é um processo luminoso. Só lembrar quando você está em casa assistindo sua TV com as luzes da sala desligada, a luz que sai da TV, ela ilumina o ambiente. Então é um processo luminoso, certo? Então a TV ela produz o que? Ela produz luz, ela produz som e produz calor, porque todo eletrodoméstico esquenta. Finalmente temos aqui outro exemplo, um liquidificador, onde quando a energia elétrica se instala sobre o liquidificador, nós temos o que aqui? Nós temos movimento da hélice, que é a energia cinética, nós temos som, porque pode ter certeza, o liquidificador faz barulho, e nós temos calor, como eu disse, o efeito Joule. Todo eletrodoméstico, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele esquenta, é aquecido, efeito Joule, ok? Mas olha só de onde veio essa energia, porque luz é uma forma de energia, calor é uma forma de energia, movimento é uma forma de energia, som é uma forma de energia, certo? Onde é que estava essa energia antes? Não lembram? Lá no início, nas águas. Olha só, energia potencial gravitacional, que se transformou em energia cinética, que se transformou em energia elétrica, que se transformou em energia luminosa, que se transformou também em calor. Olha só como a energia, desde a hidrelétrica, vem se transformando em várias formas de energia. Ok? Então é interessante sempre entender que a energia ela passa por esse processo de transformação. Energia térmica. A energia térmica ela está associada a duas coisas: a agitação molecular das partículas de um corpo, das moléculas de um corpo, e da quantidade de moléculas. Olha esse exemplo aqui. Se você tiver aqui um recipiente contendo uma substância, vamos
representar as moléculas dessa substância como esses pequenos pontinhos em movimento. Porque esse movimento é que nós já falamos, é agitação molecular. Então nós temos aqui uma agitação molecular e temos uma quantidade de moléculas. Bom, note aqui o nosso segundo recipiente, que nós temos a mesma agitação molecular. Se você notar, o formigueiro de moléculas aí está no mesmo nível de agitação. No entanto, já deu para notar que no segundo recipiente a quantidade de moléculas, olha aí galera, é maior. Portanto, olha só, mesmo que o nível de agitação molecular seja o mesmo, eu vou dizer que o segundo recipiente tem mais energia térmica. Por quê? Porque tem mais quantidade de moléculas. Professor, e se eu tivesse dois recipientes com a mesma quantidade de moléculas, com a mesma agitação molecular, os dois teriam a mesma energia térmica. No entanto, se eu tiver dois recipientes com a mesma quantidade de moléculas e um deles tiver com agitação molecular maior, então este, que tem uma maior agitação molecular, terá maior energia térmica. Ok? E lembre que a agitação molecular ela é o conceito básico de temperatura. Quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura. Então eu posso dizer o quê? Que um corpo que tem mais temperatura, ele tem mais energia térmica do que outro que tem menos temperatura, desde que as quantidades moleculares sejam iguais. Ok? Calor. A galera confunde muito esse conceito, que é calor. Será que é certo dizer estou com calor? Vamos pensar aí nessa frase. O calor ele não é um processo estático, então já a frase já está errada. Dizer que se está com calor não fica legal. Calor não é processo estático, é um processo dinâmico. Calor, ele... Não vou contar o segredo agora não. Primeiro eu vou mostrar aqui alguns exemplos, depois a gente define o que é calor. Suponha aqui que nós temos um líquido A, certo? Já estou representando o líquido por suas moléculas. As moléculas estão aqui em sua agitação molecular. E um líquido... Sim, aqui a temperatura do nosso líquido A, 30 graus Celsius, né? Uma escala aqui de termometria que a gente ainda vai explicar futuramente. Beleza, vamos considerar também um líquido B, que também tem suas moléculas. Aqui coloquei uma cor diferente para representar as moléculas do líquido verde. E se vocês notarem, a agitação molecular já não é tão intensa como a do líquido A. Então, o que é que vocês lembram? Que a temperatura, devido ser a agitação das moléculas de um corpo, então a temperatura do líquido B é uma temperatura menor. Exemplo aqui, 10 graus Celsius. Então note que a temperatura do líquido A é maior do que a temperatura do líquido B. Beleza? Por enquanto nossas substâncias, nossos líquidos estão separados. Mas agora vamos misturar essa festa. Isso mesmo, tem uma festa aqui muito agitada e tem uma festa aqui um pouco mais calma, né? Já pensou misturar o limofolia com uma dança de valsa? Vamos ver o que é que vai acontecer nessa bagunça aqui. Bora! Assim que eu misturo as duas substâncias, olha o que é que vai acontecer, galera. Se você notar, a mistura faz com que aquelas moléculas que eram mais rápidas choquem-se com as moléculas mais lentas e transfiram parte de sua energia para estas moléculas que eram mais lentas. Por sua vez, as moléculas que eram mais lentas começam a ter um pouco mais de velocidade, enquanto que as que eram rápidas perdem um pouco a sua velocidade. Eles procuram ali um meio termo, né? Então, nós chamamos essa transferência de energia de uma substância para outra através dos choques moleculares, até que a substância encontre um ponto de equilíbrio. Nós chamamos essa transferência de energia, adivinha, de calor. Isso mesmo, calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro, provocado pela diferença de temperatura entre eles, ok? Então, botei aqui só um exemplo de temperatura 25. Ah, professor, tem que ser exatamente a média aritmética das temperaturas, 30 mais 10 dá 40, dividido por 2 dá 20. Não, olha, não tem que ser a média aritmética. Apenas a temperatura de equilíbrio térmico, ela tem que estar entre as duas temperaturas indicadas antes da mistura, né? Elas têm que estar entre estas temperaturas das substâncias antes de serem misturadas. Então está aqui a definição de calor de forma muito sucinta: energia térmica em trânsito, ou seja, trânsito da energia térmica. Por quê? Porque a energia transitou de um corpo para o outro em virtude de quê? Da diferença de temperatura entre eles. Deixar isso bem claro. Calor
só se transfere de um corpo para o outro se existir entre eles uma diferença de temperatura. Então tá aqui a pequena definição de calor. Toma nota aí, galera. Então, galera, calor é a transferência de energia térmica provocada pela diferença de temperatura entre os corpos. Como nós vimos, esses slides foram uma pequena introdução à termologia, que nós tratamos de dois conceitos básicos: calor e temperatura. Então, só para a gente recapitular, calor é a transferência de energia térmica de um corpo a outro devido à diferença de temperatura. Esse calor ele vai transitar até a ocorrência do equilíbrio térmico. Não esqueçamos também do conceito de temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Isto é, quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura e vice-versa. Tá ok? E aí, galera, vamos ver agora as estações do ano, né? Como é que acontecem, como é que se formam as estações do ano, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui os elementos para a gente explicar tal fenômeno. Nós temos aqui o nosso Sol, né? Nossa estrela. Nós temos aqui o nosso planeta Terra. Bom, note que a Terra, claro que aqui bem exagerado, mas que a Terra ela tem um eixo de rotação, e esse eixo de rotação ele é inclinado em relação ao plano de sua órbita, né? Chamada de eclíptica. Essa inclinação ela vai ser muito importante aqui, vocês percebam já já isso, para o aparecimento das estações do ano em determinados períodos do ano, ok? Bom, então considere aqui, claro, tudo fora de escala. O Sol é muito maior que isso, a distância entre o Sol e a Terra é muito maior do que essa. Mas aí você verifique que nós temos aqui uma ilustração que vai ajudar você a entender como é que se formam as estações do ano. Então vejam só, considere aqui que nós temos indicados os polos norte e o polo sul. Também pode chamar-se assim, metade da bolinha aqui, metade do planeta Terra de hemisfério sul e hemisfério norte. M quer dizer metade, né? Então vamos ver aqui como é que o Sol chega até o planeta Terra, de que forma o Sol irradia sobre a Terra quando o planeta Terra está nessa posição, tá ok? Então vamos lá, vemos aqui uma faixa de luz de radiação representando aí a radiação do Sol incidente sobre a Terra. Se vocês notarem aqui nessa situação, a parte de baixo do planeta, ou seja, o hemisfério sul, recebe mais radiação do que o hemisfério norte. Olha só como esse fator, a inclinação do eixo de rotação, faz diferença. Então note que o hemisfério sul está mais iluminado do que o hemisfério norte. O norte recebe luz também, obviamente, no entanto, com menos intensidade do que o sul. Então o que é que nós podemos dizer? Que nesse período do ano, onde o planeta se encontra aí, né, você tem o que? Para o sul nós vamos ter o que? Verão, né? E para o norte nós vamos ter inverno, visto que o Sol vai aquecer mais o hemisfério sul e vai aquecer menos o hemisfério norte. Ok? Bom, então isso aqui tem uma data chamada 21 de dezembro, é o chamado solstício, né? Exatamente quando começa o verão no sul, né? E quando começa o inverno no norte. Veja que os dois polos têm estações invertidas, enquanto é verão num, é inverno no outro, tá ok? Bom, isso aqui é uma certa posição no ano, né? É um dia no ano onde essa data acontece, que é o início do verão para o sul, início do inverno para a região norte, o hemisfério norte. Vamos considerar agora que o planeta, em sua translação, vocês têm que entender que a Terra ela é translada em torno dessa estrela, demorando aí um ano para completar uma volta em torno dessa estrela. Bom, um ano ele tem 12 meses, todo mundo sabe disso, né? E aí, se a gente dividir esse ano em 4 etapas, ou seja, 12 dividido por 4 dá 3. Então, em média, 3 meses o planeta faz um movimento dessa posição para essa posição aqui, veja, ocupando uma nova posição, de maneira que a forma como a luz vai incidir sobre a superfície da Terra fica diferente de como estava aqui há 3 meses atrás. Então veja, embora não dê para ver porque aqui seria uma imagem, teria que ser feita em 3D, mas nesse momento, mesmo com a inclinação, né, tanto a parte norte como a parte sul
são iluminados igualmente, né? Nós chamamos esse fenômeno de equinócio. Então nós temos as estações de transição entre verão e inverno e verão, né? Então, por exemplo, o sul ele estava no verão, então ele está agora passando pelo outono, né? E aí vai já chegar no inverno. Então o outono é a estação intermediária entre o verão até chegar no inverno, ok? Da sucessão do verão para o inverno. Então o sul agora é outono, ou seja, o verão acabou e temos outono. E no norte nós temos agora a primavera, a estação das flores, né? Muito aí representado pelo desabrochar das flores, ok? Então vamos lá, agora veja só, no norte era inverno, e aí então entendo que a primavera ela vem após o inverno do hemisfério norte, ok? Muito bem, e aí nós vamos, isso aqui tem uma data também que acontece no dia 21 de março, né? Equinócio, dia 21 de março, próximo ali do dia de São José, ok? Muito bem, 3 meses depois, mais 3 meses, aí sim, nós temos agora, desde o início já são 6 meses, então a Terra ela foi para o outro lado do Sol, da nossa estrela, né? E aí veja como é que fica a radiação agora, considerando de novo o eixo inclinado de rotação, tá ok? Então olha só, se você notar agora, devido a essa inclinação não mudar, sempre orientada aqui nesse sentido, então você percebe que o norte agora é quem está recebendo mais radiação, e o sul está recebendo menos radiação. Por conta disso, o norte esquenta mais e o sul aquece menos. E aí nós temos o que agora? Invertemos, né? Nós vamos ter inverno no sul, o sul vai estar mais frio, o hemisfério sul, e nós temos agora verão no hemisfério norte, tá ok? Muito bem, 3 meses, sim, a data em que isso ocorre é exatamente em 21 de junho. Então, se vocês notam aqui para nós, na região nordeste, embora seja uma região de bastante insolação, depois de junho até agosto ali, você vai notar que o clima fica mais frio, né? Por exemplo, se você liga um ventilador 4 horas da manhã, você não aguenta mais ficar com ele ligado, porque ele está com vento muito frio, né? Diferente do verão, que mesmo com o ventilador em cima lá do teu pescoço, o suor está escorrendo. Então é bom você perceber esses pequenos detalhes do dia a dia, mostrando a estação do ano aqui, o inverno no hemisfério sul. Outro exemplo é a caixa d'água. Quando você vai tomar banho no inverno, você vai notar que a água está bem mais fria do que em certos períodos do ano, como no verão, né? Então, de junho até agosto ali, note esse detalhe que é o nosso inverno no hemisfério sul. Muito bem, 3 meses depois, vamos agora para o último aqui, a última etapa do ciclo, né? Então nós vamos ter o que? Mais uma vez aqui um equinócio. Nesse momento o Sol volta a iluminar igualmente os dois hemisférios, o hemisfério sul e o norte. E aí nesse caso nós vamos ter o que? Nós vamos ter primavera para o sul e nós vamos ter outono para o norte. Note que a primavera é sempre a estação intermediária do inverno para o verão, certo? Enquanto que o outono é a estação intermediária do verão para o inverno, é o contrário, tá ok? Muito bem, então o equinócio aqui de 23 de setembro também ocorre aqui, fechando aí o ciclo das estações, tá ok? Então note que 2 fatores aqui são fundamentais para que ocorram as estações do ano. Os fatores são translação do nosso planeta em torno do Sol, né? Ou seja, nosso planeta ele orbita nossa estrela durante 365 dias, o tempo da translação. Então esse fator faz com que o planeta vá mudando de posição dentro de sua órbita, né? E o outro fator, não somente esse, mas o outro fator que determina as estações do ano é o eixo de rotação ser inclinado. Se esse eixo de rotação não fosse inclinado, ou seja, fosse perpendicular ao plano da eclíptica, ou seja, se ele fosse assim, então nesse caso não teríamos estações do ano, só teríamos um dia muito quente e uma noite muito fria, mas não se estabeleceria no planeta estações do ano em períodos diferentes, ok? Então quais são os 2 fatores que determinam as estações do ano? Translação do planeta Terra em torno do Sol, o movimento de translação, como também o eixo de rotação ser inclinado de 23 graus aproximadamente em relação ao plano da eclíptica, que é o plano de sua órbita, tá ok? Vamos para frente.
Vamos falar agora aqui da transferência de calor. O calor, como já definimos, é uma forma de energia térmica que transita entre corpos naturalmente do corpo quente para o corpo frio, né? Esse movimento nesse sentido é espontâneo. Muito bem. Vamos falar de 3 formas de como esse calor é transmitido entre os corpos ou entre sistemas de corpos, tá ok? A primeira forma que nós vamos falar aqui será a condução. Condução vem do verbo conduzir, levar, transferir, né? Então o calor ele pode ser conduzido de um corpo a outro através de um conduto, de um meio, né? Que também não deixa de ser outro corpo, tá bom? Então imagina aqui uma barra, por exemplo, de metal. Vou dar apenas aqui um exemplo, pode ser qualquer outro material. Estou citando o metal apenas como um exemplo, tá certo? E imagine que essa barra ela possa ser um meio de transferência de calor, ou seja, o calor, a energia térmica, ela pode transitar de uma ponta para outra, tá ok? Bom, claro que se esse sentido aqui está se estabelecendo de transferência de energia, é porque do nosso lado esquerdo aí da barra existe uma energia térmica, uma temperatura maior, vamos dizer assim, né? E aí nesse caso, e do lado direito nós temos aí uma temperatura menor na extremidade direita. Então nesse caso a transferência de energia ocorre da parte de maior temperatura para a parte de menor temperatura, do extremo de maior temperatura para o extremo de menor temperatura. Claro que você tem que condicionar isso, você tem que colocar aqui uma fonte térmica que produza calor, né, e mantém essa ponta sempre com elevada temperatura. Já do outro lado, essa outra ponta precisa estar sempre com a temperatura inferior. Então o calor ele só será transferido se ocorrer uma diferença de temperatura entre as extremidades desse condutor, senão não há transferência de calor, tá ok? Então nesse caso, na condução, ou seja, na transferência de calor por condução, ocorre transporte de energia, que é a energia térmica, por meio da matéria. Aqui um detalhe importante: nesse processo não há transferência de matéria, ou seja, a matéria ela fica no seu local, enquanto que apenas a energia térmica passa por ela. Mas como é que a energia passa por ela? Bom, a matéria é formada por moléculas que estão em constante vibração. Nós chamamos isso de agitação molecular, tá certo? Só que quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular. Só que essas moléculas, quando recebem energia, elas aumentam essa agitação. Só que essa agitação ela passa para a molécula vizinha. Ou seja, então essa agitação molecular, essa energia de agitação, ela transfere através de choques intermoleculares. Então a molécula vizinha começa também a se agitar e assim por diante, molécula a molécula, a energia térmica vai se transferindo, tá ok? Então o que é transferência de calor por condução? É exatamente quando a energia térmica é transferida molécula a molécula de uma extremidade a outra de um condutor térmico. Isso porque as extremidades estão com diferença de temperatura. Então é muito comum a condução ocorrer nos sólidos, mas ela também acontece nos líquidos e nos gases, né? Embora com menos incidência. Então nos sólidos é mais comum ocorrer a condução nos sólidos, mas deixar claro que nos líquidos, por exemplo, o que se explica o congelamento da capa de gelo em um lago tem a ver com condução. Depois que a convecção, já vou falar da convecção. Quando a convecção cessa, a condução entra em ação, fazendo lá o congelamento de uma camada de gelo sobre a água. Tá certo? Muito bem. Vamos falar da convecção agora. Outra forma de se transferir calor. A convecção ela só ocorre nos líquidos e nos gases. Ela não acontece nos sólidos, visto que nos sólidos as moléculas não mudam de lugar. Elas apenas vibram no seu espaço de vibração. Certo? Então a convecção é o seguinte: imagine aqui, vou dar um exemplo para ficar mais fácil o conceito, mas existem vários exemplos de convecção. Então imagine aqui o condicionador de ar, tá certo? E imagine aqui o condicionador de ar é um aparelho que refrigera o ar de um ambiente. Todo mundo conhece esse aparelho aí, que é um aparelho de climatização, tá certo? Imagine aqui que eu tenho do lado o ar da sala, tá ok? Muito bem, e aí o que é que acontece? Esse ar da sala, quando você liga o aparelho condicionador de ar, o que é que ele vai fazer? Ele é colocado na parte de cima da sala, né? E aí
Quando ele é ligado, a camada de ar que está na parte de cima, ele tem o seu calor retirado, ou seja, o ar condicionado ele retira calor do ar dessa camada de cima. Ao se retirar calor, o que é que vai acontecer? O ar vai esfriar. E o que é o ar esfriar? É baixar a temperatura. Aí não esqueça do conceito físico de temperatura. Temperatura é a medida da agitação das moléculas de um sistema de partículas, né? Então, se a temperatura de um sistema de partículas baixa, então a agitação molecular diminui. Se a agitação molecular diminui, as moléculas se aproximam. Então, consequentemente, ao se aproximarem as moléculas desse ar, o ar ele fica mais denso. Olha aqui a imagenzinha, eu estou deixando aqui esse cinzento mais fechado, a representação de um ar mais denso, tá ok? E aí, quando o ar fica mais denso, ele fica mais, vamos dizer aqui entre aspas, né? Ele fica mais pesado, né? Por ele ser mais pesado do que o ar menos quente, aliás, é exato, do que o ar mais quente, né? Porque o ar mais quente ele está embaixo ainda, né? Esse ar aqui ele foi resfriado, esse ar de cima. Então, por ele ser mais denso e mais pesado, então esse ar mais denso ele começa a descer, ele começa a fazer um movimento de descida, tá certo? Mas aí em cima não pode se criar vácuo, né? Então, o que é que vai acontecer? À medida que esse ar frio vai descendo, por ser mais denso, mais pesado, o ar que está lá embaixo, que é mais quente, ele começa a subir, fazendo o que? Uma troca. Enquanto o ar frio desce, o ar quente sobe. E aí nesse caso, chamamos esse processo de troca de camadas gasosas de convecção. Ou seja, é uma convecção, é uma virada, ou seja, há uma mudança. O ar frio desce enquanto o ar quente sobe. Ok? Bom, nesse processo, professor, está se transferindo calor? Tá. Por quê? Porque o ar quente ele tem energia térmica e essa energia térmica ela está sendo transferida para cima da sala. Então, nesse caso, está tendo-se uma transferência de calor, certo? E aí, o processo vai se repetir novamente. O que é que vai acontecer? O ar que desceu ele vai esquentar e o ar que subiu ele vai esfriar. Tá certo? Então, mais uma vez a troca vai acontecer. Então, as correntes de convecção, né, elas ficam girando, ó, elas ficam fazendo essa troca constantemente até que toda a temperatura do ar da sala esteja ao mesmo nível para acessar as convecções. Mas enquanto a sala está sendo refrigerada, para manter esse nível de refrigeração, ocorrem essas convecções das camadas gasosas, de forma que o ar frio desce e o ar quente sobe, certo? O ar condicionado tem que trabalhar sempre para esfriar a camada de cima para que a convecção aconteça. Note que a convecção é uma forma de transferir calor através do transporte de matéria. Então, note que a energia ela é transferida, a energia térmica, quando o ar quente sobe, ele está transferindo energia térmica, mas o ar quente, eu disse para vocês, ele sobe, então a matéria também está subindo, ela está se movimentando. O ar quente não vai apenas a energia térmica, que é o calor, a energia térmica em trânsito, que é o calor, ela não se transfere por si só, apenas a energia, mas sim o próprio gás em movimento vai levando a energia térmica. Então aqui há um transporte da energia térmica com o transporte da matéria também. Ok? Existem outros exemplos de convecção. Todo sistema de refrigeração é por convecção. O sistema de resfriamento nas geladeiras, nos freezers, certo? Então todos eles são processos de convecção. Outro exemplo de convecção é a fervura da água, onde você vai aquecer uma água ao fogo, de maneira que a parte de baixo é aquecida e a parte de cima ainda está com a temperatura menor do que a parte de baixo. Mas por que a parte de baixo aquece? Ora, porque ela está em contato diretamente com a chama. Então a parte de baixo aquece primeiro, enquanto que a de cima não aquece tanto. Então, por conta disso, a parte de baixo fica menos densa, ou seja, mais quente, menos densa. Então ela tende a subir, enquanto que a parte de cima, que é menos quente, ela começa a descer. Então nós chamamos esse movimento de correntes de convecção. Isso também acontece no ar naturalmente, visto que próximo à superfície o ar pode esquentar, né? E acima da superfície, bem acima, o ar pode estar mais frio. O ar mais frio ele vai descer, enquanto que esse ar quente vai subir, criando essas correntes de convecção no ar
atmosférico. Muitas aves de rapina se aproveitam dessas correntes ascendentes que sobem para fazer voos, né, sem necessidade de baterem as asas, visto que essas correntes ascendentes de ar do processo da convecção faz com que essas aves aproveitem essa força ascendente, ou seja, uma força do ar empurrando a camada de ar para cima. Então as aves simplesmente ficam lá planando sem bater as asas, apenas aproveitando as correntes de ar ascendentes. Ok? Vamos ver agora a terceira forma de transmissão de calor, que é a irradiação. A irradiação é uma forma de transferência de calor que não necessita de um meio material para sua propagação. Tá certo? Onde é que ela ocorre? Ela acontece até mesmo no vácuo e meios transparentes também materiais, tá certo? Mas falando aqui do vácuo, vamos imaginar aqui nosso Sol, nossa estrela e o nosso planeta Terra. Como é que a energia do Sol chega através desse meio que não tem matéria nenhuma, ou seja, o vácuo? Nesse caso, através de ondas eletromagnéticas, tá certo? E a radiação, chamada também de radiação térmica, de todo o espectro eletromagnético, aquela que tem mais a ver com energia térmica, é exatamente a radiação chamada infravermelho, ok? São radiações infravermelhas do espectro eletromagnético. Lembre que nós temos vários tipos de radiação, mas aquela que está ligada diretamente à energia térmica, que tem mais propensão a se transformar em energia térmica, são as ondas de calor chamado infravermelhas, certo? Muito bem, eu vou dar um exemplo aqui de uma lâmpada acesa, e às vezes você aproxima sua mão da lâmpada e sente uma quentura, né? Vou botar aqui no cearense, né? Uma quentura. Essa quentura, que a gente chama de calor, na verdade é uma irradiação que está ocorrendo do calor que emana da lâmpada. Ou seja, como essa lâmpada é uma lâmpada de filamento, o filamento ele aquece, e esse aquecimento faz com que ela emita ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho. Ou seja, mesmo que existisse vácuo, você continuaria ainda sentindo a quentura na mão. Por quê? Porque essa energia radiante ela não está se dando através do ar aquecido, e sim de ondas eletromagnéticas chamadas infravermelho, certo? Essa mesma sensação que você sente numa lâmpada aquecida, mesmo que não toque na lâmpada, você sente a radiação térmica chegando à tua mão. Acontece, por exemplo, numa grande chama, por exemplo, uma fogueira, né? Se você chega perto de uma grande fogueira, você sente uma quentura enorme nessa fogueira. Então essa quentura nada mais é do que radiação térmica. Ela não é nociva, claro, ela só incomoda. Ela arde quando a fonte é muito intensa, quando a fogueira é muito grande. Tanto é que num incêndio florestal os bombeiros têm que usar roupas de proteção, visto que a intensidade da radiação térmica é muito intensa, e isso provoca um certo desconforto na pele, tá certo? Mas vamos deixar claro, isso é radiação térmica, representado pelos raios infravermelhos, ok? Muito bem, nesse caso note que ocorre transporte de energia sem necessidade da existência de matéria. Claro que aqui no caso da lâmpada existe o ar entre a mão e a lâmpada. No entanto, mesmo que se não existisse o ar, essa radiação térmica seria sentida, tá certo? Porque não há necessidade de um meio material, visto que as ondas se dão através de variações de campos elétricos e magnéticos, ou seja, ondas eletromagnéticas. Para finalizar, galera, vamos falar aqui só de alguns exemplos do cotidiano. Por exemplo, a garrafa térmica, né? Como é que se dá o processo de transmissão de calor, pelo menos a tentativa de evitar a transmissão de calor numa garrafa térmica, né? Bom, aqui tem uma imagem de uma garrafinha térmica que todo mundo conhece. A gente põe café, chá, leite quente, chocolate quente. Aí a substância que está aquecida ou gelada, você também pode fazer com que a garrafa evite o calor entrar ou evite o calor sair. Isso aí depende de quem vai fazer o uso da garrafa. O fato é que ela é um dispositivo que minimiza as trocas de calor entre o meio ambiente e o seu interior. Se você botar uma coisa quente, ela vai dificultar o calor sair dessa substância quente para fora. Se você botar uma coisa gelada, ela vai dificultar o calor entrar do meio ambiente para dentro.
Lembrando que isso não é um sistema perfeito. Se você botar café numa garrafa nova, a garrafa térmica, pode ter certeza que se ninguém tomar esse café, depois de alguns dias o café vai estar frio. Isso quer dizer que o sistema não é perfeito, ele vai falhar. Uma hora ou outra o sistema, o ambiente vai vencer. Mas para a ocasião, ou seja, para pequenos intervalos de tempo, ele mantém por um certo período a temperatura, ou pelo menos faz com que essa transferência seja muito lenta, de forma que dá tempo a gente tomar um café quentinho antes dele que ele esfrie, tá certo? Muito bem, essa é uma imagem, vou mostrar aqui para vocês como é que é uma estrutura simplificada. Então aqui seria mais ou menos a estrutura das paredes da garrafa. Então por que tem uma dupla linha aqui? É porque são duas paredes, uma externa e uma interna, de maneira que entre essas paredes se cria vácuo ou simplesmente se coloca algum material muito mal condutor térmico, de baixa condutibilidade térmica. Bom, ao se colocar vácuo, você está tirando a matéria e, portanto, tirando a condução. Por quê? Porque a condução se dá através da matéria, líquidos, gases, sólidos, não importa. Então, quando você cria vácuo, você está dificultando com que o calor entre ou saia através do processo de condução que se dá molécula a molécula. E lembre que a condução precisa de um meio material, certo? Então, alguns colocam materiais de baixa condutividade térmica e outros colocam simplesmente nada. Cria-se um vácuo para dificultar a condução. Então, aí a condução é evitada através de uma parede a vácuo. Bom, a parte interna ela é feita por uma garrafa de vidro, vamos dizer assim, certo? Então, essa parte de dentro é tudo feita de vidro e é um vidro espelhado, certo? Por que espelhado? Porque o café, por exemplo, estou citando bem aqui o exemplo do café, mas fique à vontade para o que você achar melhor aí na sua garrafa. Mas o café, quando ele está quente, ele irradia calor na forma de ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas, elas são muito bem refletidas por superfícies polidas, espelhadas. A parte de que reveste internamente a garrafa, ela é polida, ela é espelhada. Quem já não olhou, abriu a tampa da garrafa, lá ela bem limpinha, sem nada por dentro, dê uma olhadinha por dentro da garrafa, você vai notar que ela é toda espelhada. Esse espelhamento é exatamente para que as ondas infravermelhas reflitam na parte interna e volte para o café, vamos dizer assim, certo? Então eu vou colocar aqui um pequeno raio, uma onda eletromagnética representada por um raio, sendo rebatido, ricocheteando várias vezes sem conseguir sair da garrafa. Veja, então você tem aqui um raio, na verdade eu quero dizer um raio de luz, mas não é um raio de luz, raio na verdade é uma onda eletromagnética, né? Porque a gente deixa de chamar raio de luz para luz visível, mas aqui é uma onda eletromagnética que é emitida pelo café, mas não consegue sair porque a parede espelhada reflete essas ondas em seu interior. Isso faz o quê? Com que a perda por irradiação seja minimizada. Ou seja, como a parede espelhada não deixa a radiação sair, ou seja, reflete de volta, então você não tem calor sendo transferido por irradiação para fora da garrafa, certo? Então o espelhamento tem essa função. Finalmente, a tampa da garrafa. A tampa da garrafa, ela tem a finalidade de evitar a perda de calor por convecção, certo? Então, nesse caso, você sabe que em cima de um café quente, além dos vapores do café, existe o ar aquecido. Então, vapores com ar numa temperatura elevada, próxima à superfície do café, tende a subir. E o ar frio tende a entrar dentro da garrafa, né, pela boca da garrafa. Né? E isso perde calor, sim. O vapor de café aquecido, ele vai roubando o calor do café e levando para fora, enquanto que o ar frio vai descer e vai roubar mais calor do café e vai subir de novo, e você tem aí a convecção. Então, se você deixar a tampa fechada, você evita a convecção, diminuindo aí a perda de calor. Então, veja que na garrafa térmica você tem recursos que minimizam a transferência de calor, condução, irradiação e convecção, tá certo? Outro tópico que eu quero conversar com vocês aqui é sobre o efeito estufa. O que é o efeito estufa? É bom? É ruim? O que é que vocês acham que o efeito estufa é para o planeta Terra? Na verdade, o efeito estufa, ele não é ruim, ele é natural, ele é necessário, porque a Terra
ela cria uma temperatura adequada para o suporte da vida, né? Então, desde que o mundo é mundo, claro, tirando aquelas eras de formação da Terra, mas quando a Terra se equilibrou, criou a sua atmosfera, o efeito estufa é um processo natural. Ele existe, sempre existiu, mesmo que o homem ainda não tivesse existisse na Terra. Bom, mas o que é que ele é? Ele é o aquecimento dessa região interna entre a superfície da Terra e a atmosfera. Esse aquecimento ele é feito pela radiação solar. Como é que essa radiação aquece então a superfície, o espaço entre a superfície da Terra e a atmosfera? Ora, a radiação que vem do Sol ela é muito energética, ela é muito potente. Por quê? Porque ela não se perdeu na sua jornada do Sol até a atmosfera. Como a matéria é vácuo, não há perda de energia. Então, toda a radiação que vem do Sol, pelo menos a parcela da radiação destinada à Terra, ao chegar na atmosfera, ela entra com tudo. Claro, vamos dizer, ó, se você nota aqui, ó, tem umas partes aqui que refletem. Claro que uma parte reflete e grande parte, por ser muito energética, atravessa a atmosfera com facilidade. Claro, como eu disse a vocês, ó, pequenas parcelas são refletidas aí para o espaço novamente, da parte que entra. Bom, a parte que entra também é refletida nas nuvens, né? Então parte da energia vai diminuindo. Note que o traço que é grosso vai ficando fino, né? Até que chega na superfície, parte é absorvida para a superfície e parte é refletida, tá ok? Acontece que essa parte refletida, uma parte pode sair novamente para a atmosfera sem nenhum problema, e uma parte pode ter tão pouca energia que ela fica presa, como esses raios vermelhos aqui, ó. Na verdade, os raios estão na cor vermelha, mas eles representam a radiação térmica, aquilo que nós acabamos de ver, ondas infravermelhas, certo? Então, a radiação que foi absorvida pela Terra também tem uma parcela de radiação infravermelha, e essa radiação infravermelha, como ela é menos energética, ela não consegue sair pela atmosfera, ela fica presa na superfície. Lembrando que essa radiação que reflete e também sai, ela também leva infravermelho para o espaço, certo? Só que algumas parcelas de infravermelhos ficam presas. Então essa radiação de infravermelho presa, ou seja, refletida pela parte superior da atmosfera, ela provoca um aquecimento na Terra de forma a dar condição à existência da vida, ou seja, um aquecimento natural, certo? Bom, quem retém essa radiação infravermelha? Camadas de gases específicas na atmosfera, como por exemplo o CO2, que é o dióxido de carbono, o metano, os clorofluorcarbonetos, o vapor de água. Então são chamados gases estufa. Esses gases eles contribuem exatamente para a retenção dessa radiação infravermelha. Bom, agora vamos falar aqui do agravamento do efeito estufa. O efeito estufa ele não é ruim. O problema é quando essa quantidade de gases estufas aumentam na atmosfera, aí a retenção do calor se intensificará, ou seja, essa camada de gases estufa estando em grande quantidade na atmosfera vai reter muito mais calor do que o natural. Conclusão, o nome disso, aquecimento global. Então, o aquecimento do planeta Terra pelo efeito estufa se dá exatamente quando esses gases aumentam sua quantidade na atmosfera. E como é que se aumenta essa quantidade de gases na atmosfera? O CO2 é muito liberado por queimas, qualquer queima de combustíveis, gasolina, álcool, óleo diesel. Então, quanto mais veículos circulando, mais emissão de CO2, mais a atmosfera vai receber esses gases estufa. Queima não só desses líquidos combustíveis, mas também qualquer material inflamável, como madeira. Então, um incêndio florestal libera grande quantidade de CO2 para a atmosfera. E quanto mais CO2, mais intensidade, mais se intensifica o efeito estufa. Então, metano, que é um gás, digamos assim, mal cheiroso, fedorento, né? É muito liberado, acredite, pela flatulência do gado. O gado, quando é isso mesmo, para quem não sabe o que é flatulência, vou usar aqui uma palavra chula, é o peido, né? E aí, quando essas vacas soltam grande quantidade de pum, liberam metano, e esse metano também contribui ao efeito estufa, assim como também os lixões que exalam muito material
de mau cheiro e, portanto, contribui para o efeito estufa. Olha só, o vapor d'água também, apesar de existir no ar, formarem as nuvens, o vapor d'água também é um vilão do efeito estufa. Ele pode, em grande quantidade, dependendo da ocasião da evaporação dos oceanos, ele também intensifica o efeito estufa. E por aí vai, certo? Então, precisamos apenas, como humanidade, né, como sociedade, tomarmos consciência de que quanto mais eliminarmos esses gases para a atmosfera, mais a Terra vai aquecer. Nós chamamos de aquecimento global, tá certo? Então, só deixar claro que o efeito estufa não é uma coisa ruim. O problema é o que, quando nós intensificamos esse efeito pela emissão de alguns gases que contribuem para tal fenômeno. Tá ok, galera? Então está aí a aula de hoje. Revejam o material de vocês, façam os exercícios. Qualquer dúvida é só falar com o tio Fábio. Valeu? Grande abraço a todos. Beijão. Tchau.